seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, né, irmãos e irmãs, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Bom demais estarmos aqui, né? Esse louvor é tão profético. A luz que outrora apagada. Eu tive refletindo sobre isso, César, porque hoje nós estamos muito usando Bíblia digital, né? Então que a luz que outrora apagada, que nós possamos estar ligando nossas Bíblias e ela possa estar brilhando nessa escuridão. Amém? Isso é literalmente uma frase para 2020, né? Quem diria que nós iríamos? Eu tenho um aplicativo aqui que eu tenho mais de 50 Bíblias, 50 versões. Então hoje em dia, essa luz que outrora apagada tem que brilhar nossas vidas. Abramos as nossas Bíblias e vamos ao Senhor, irmãos. Amém? Quero convidar você, Isaías 55, 6. Aquele que tem a Bíblia aí de papel, abram, e aqueles que estão com a luz outrora apagada, essa luz venha brilhar na escuridão das nossas almas e dessa sociedade que no momento está meio perdida. Glorificado seja o nome do Senhor. Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Aleluia. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Aleluia. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Amém, meu Pedro? Se nós buscar o Senhor de todo o coração, Ele está pertinho. Basta uma oração, basta um sentimento de filho para pai, basta um pequeno sacrifício de louvor, sair do conforto do nosso sofá e vir aqui na casa do Senhor. Hoje tem vários irmãos aqui, eu me alegro pela oportunidade de ver cada irmão que está aqui. Eu não posso abraçá-los ainda. Lembra, Janete? Então, olha, Deus pegar na mão, aquele aperto de mão fraterno e gostoso, mas estarmos juntos para louvar a Deus é muito significante. Amém, irmão Loreta? É bom demais. Eu louvo a Deus por isso, porque esse Deus nós estamos buscando Ele a cada dia mais para estarmos pertinho dEle. E isso alegra a nossa alma, porque nós sabemos que se buscar, nós iremos o encontrar. A palavra fala: se buscar de todo o vosso coração, você vai encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. E nós estamos aqui nessa noite para ter uma experiência diferente. A palavra de Deus nos fala que a misericórdia dele se renova a cada manhã, que a palavra dele se renova a cada manhã, com novidade de vida. E eu quero chamar você, convidar os irmãos para se colocarem em pé. Vamos estar orando para que cada vez mais, né, Adriana? O Senhor já está presente. O Senhor nunca nos abandonou. Esse culto racional, ele começa todo dia quando você sai da sua casa, quando você sai da sua cama, desculpa. Mas agora nós damos continuidade nesse culto de louvor e adoração ao Senhor na unidade, porque onde a unidade, ali o Senhor derrama a bênção. E a palavra fala, né? Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei. E nós estamos aqui com um número bem maior, o que alegra o meu coração. Oh Pai, Senhor, nós chamamos tanto a Deus, Paizinho, meu Jesus, meu Santo amado. Eu te louvo, Senhor, porque nós temos essa convicção. Se chegarmos na tua presença, Senhor, tu jamais vai ver o rosto. Tu sempre olha para nós com olhar de misericórdia. Tu estende as tuas mãos e tu nos chamas de filhinho, nos chama de amado. E nós estamos aqui nessa noite mais uma vez na tua presença, em reverência à tua santidade, mas também na intimidade de filho. Oh Pai, como é bom, de irmão, de filho, de família, de corpo, de noiva. Na intimidade entramos aqui na tua presença, Senhor, para cultuar aqui com os irmãos. E nós pedimos mais uma vez, Senhor, a começar em mim, Senhor, quebra meu coração. E eu peço, ó Deus, que quebra cada coração agora. Nós queremos ser transformados, minuto após minuto. Sabemos que muitas coisas tu vai falar hoje à noite. Assim como tu já começaste a falar quando entramos aqui. No rosto
irmãos têm falado, Senhor, que Tu me ama, que eu tenho amigo, irmãos, eu tenho uma família. Eu Te louvo por isso, Senhor, por essa oportunidade. Eu Te agradeço, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor e amados. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém, Tainá? Tainá está louvando o Senhor com mais 2 canções. Louve a Deus, porque é bom e agradável. Os irmãos continuem em pé. Se te botar alma, adore o Senhor, louve o Senhor. Não seja um espectador. E você na sua casa também. Aleluia. Graças a Deus. Pedaços minha alma estava, mas por Sua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido me encontrou. Agora posso ver, posso ver Seus olhos de amor, pra que eu possa viver Sua vida. Ele entregou. Somos gratos pelo Teu amor, Senhor, favor imerecido, Pai. Mesmo com falhas e com fraquezas, o Teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei Teu pro mundo ver o Teu poder, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido me encontrou. Agora posso ver Seus olhos de amor, pra que eu possa viver Sua vida. Entregou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvamos a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, Santo, Senhor. Senhor, caímos aqui, Senhor, na Tua presença hoje. Aleluia. Senhor, precisamos mais e mais de Ti, ó Deus. Receba, Pai, nossa adoração.
Senhor, Pai. Tu és bem-vindo, Pai, no meio de nós, Senhor. E tu me chamas para andar sobre as águas com minha fé. Confiarei no teu olhar, pois os meus pés podem falhar. Se a tempestade me assusta e o medo me quiser
falar isso? Glória a Deus. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Tá deliciosa, né? Hoje eu estava pensando naquele louvor que fala, né? É seu, como é que é? Ele fala assim, né? É teu somente, teu. Como é que é, pastor? Que fala? Como é que é? É teu somente, teu todo o trabalho. É teu Deus, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar no Senhor. Não é isso, Zé? O trabalho é do Senhor. O teu trabalho é descansar no Senhor. E essa música fala: eu sou teu e tu és meu. Um louvor incrível que nós temos que entender e viver e declarar sobre nossa vida. Que o nosso trabalho simplesmente é descansar no Senhor e saber que é o nosso Deus. Agora temos um momento que é muito importante na casa também, que é um momento que nós entendemos que faz parte de um sacrifício de fé, ou de um ato de fé, que é o momento dos dízimos e das ofertas. E o irmão Zé estará aqui trazendo uma pequena reflexão e uma palavra de encorajamento sobre nossas vidas. Zé. Jesus diz que é meu, somente meu todo o trabalho. O nosso trabalho É descansar nele. é no Senhor. Nós podemos descansar no Senhor e nos alegrarmos, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, trazendo até o altar do Senhor, reconhecendo que o que somos, o que temos, é tudo vindo das mãos do Senhor, é a bênção do Senhor para nós. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 9, olha o que o Senhor nos diz na sua palavra. A partir do verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia! Deus conhece os nossos corações. Então, se eu vir no altar do Senhor, ofertar reconhecendo que é o Senhor que tem me dado, eu preciso reconhecer que aí vem do Senhor realmente todas as coisas, e precisa haver gratidão em meu coração. Então eu te convido com toda alegria, com gratidão em seu coração, pegar o seu dízimo, a sua oferta, e vamos estar consagrando ao Senhor nesta hora. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que tudo vem das tuas mãos. Se estamos aqui é porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida. Se podemos trabalhar é porque o Senhor tem nos dado saúde e forças. Se nós estamos aqui vestidos, alimentados, é porque o Senhor tem cuidado de nós com grande amor. E nós estamos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é bom. A sua bondade, Senhor, tem se estendido sobre nós e toda a nossa família. Nós somos abençoados pelo Senhor. Muito obrigado. Desejamos agora, Senhor, consagrar ao Senhor as ofertas, os dízimos que serão trazidos até o teu altar. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, para que todo recurso vindo à tua igreja seja multiplicado, Senhor, em nome de Jesus, e esta obra seja abençoada, e que esse local seja o local onde a semente lançada aqui seja o local onde ela venha produzir, Senhor. Ó Deus, a 100 por 1, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vem ao altar do Senhor, traga o seu dízimo, a sua oferta, enquanto a nossa irmã Tainá vai estar louvando a Deus com o cântico junto com a igreja. Amém, irmã Tainá? Descender esse lugar.
Sino é gostoso, né, César? Glória a Deus. Você quer sentir mais o Senhor te tocar? Porque eu tenho certeza que Ele já tem tocado as nossas vidas. Amém, Juliana? Aleluia! Agora nós vamos nos deliciar em mais um banquete, que é a palavra do Senhor, que vai ser ministrada pelo homem de Deus, uma pessoa, vem aqui com o Carlos Alberto, pastor Carlos Alberto, meu amigo, meu pastor, meu irmão em Cristo, um homem que Deus tem nos presenteado com o coração dele, um homem íntegro que tem andado na presença do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso querido pastor, e com certeza Deus tem algo grandioso para falar com as nossas vidas através da boca dele. A Tainá vai estar fazendo uma oração para que Deus possa estar conduzindo mais uma vez o pastor. Amém? Oremos então. Pai, para que Deus aqui estabelecidos da tua presença, Deus. No momento agora nós vamos entregar, Senhor, a vida do nosso pastor em tuas mãos, ó Pai. Venha, Senhor, dar sabedoria, Senhor, mais do que o Senhor tem dado, Pai. Venha dar mais sabedoria, Senhor, ao teu servo, Deus, para falar aquilo que o teu Santo Espírito colocar em seu coração, ó Deus. Venha guiá-lo, Senhor, em todos os passos da vida dele, Pai, em tudo que ele for fazer, Senhor, venha ser o Senhor na frente de todas as decisões, Senhor. Usa o teu servo, Pai. Isso que eu te peço, e eu agradeço. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar mais uma vez junto com os irmãos e as irmãs, e você que nos assiste aí do outro lado através dessa live, uma ferramenta muito útil que é a rede social, que o Senhor tem nos dado, não só a nós, a Igreja Metodista de Jacuecanga, mas todas as igrejas têm usado com uma habilidade muito boa para levar a palavra de Deus a nações. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa continuar nos usando como instrumento do seu poder. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, segundo o evangelista Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 33. É uma leitura extensa, mas importantíssima, e se faz necessário conhecer todo o texto. Diz assim, meus irmãos e irmãs, o título: Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram a ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então,
ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam à aldeia para onde iam, ele fez menção de passar diante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando explicava a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Meus irmãos e irmãs, se nós pudéssemos dar um título a essa mensagem, nós daríamos o seguinte título: no caminho de Emaús, a revelação dissipa o luto e nos faz retomar a caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer um apanhado geral para a gente conseguir entender e compreender a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. É na caminhada do luto que o Senhor nos traz consolo e nos faz compreender que seus planos são mais altos do que os nossos planos. Nós estamos diante de uma situação em que a Covid-19 ela trouxe um caos em todo o planeta Terra. De fato, alguns países já conseguiram se recuperar parte dos prejuízos, parte do luto, mas muitos países ainda estão enfrentando essa grande batalha. Vejam que o quanto o Senhor se importa com as nossas dores e estado emocional, concernente todas as coisas que nós podemos classificar como luto. Por exemplo, o luto, ele não é apenas quando nós perdemos um ente querido da nossa família ou próximo à nossa família. O luto também não se dá apenas quando nós perdemos um emprego. O luto também não se dá quando nós perdemos um grande amor. O luto, ele se caracteriza quando nós perdemos algo e não conseguimos processar aquele momento de perda. E aí trazem prejuízos para as nossas emoções, afeta por diversas vezes a nossa fé e implica na nossa caminhada. E é a partir desse conceito que nós queremos falar um pouco hoje na palavra do Senhor. 13, irmãos, ele diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a mais ou menos 10, 11 quilômetros de distância de Jerusalém. O 14 diz assim: e comentavam entre si tudo o que acontecera. Ou seja, eles estavam passando por uma grande perda de um grande profeta chamado Jesus de Nazaré, aquele que se intitulou Filho de Deus, aquele que era amigo, aquele que caminhava com eles todos os dias, que trazia consolo,
consolo, trazia cura e, sobretudo, estava deles todos os dias da sua vida. E agora ele se vê, irmãos, sem mais a presença desse grande amigo, sem a presença desse Jesus que salvou, curou, libertou e transformou muitas vidas e até mesmo, irmãos, influenciou o contexto social daquela época. E agora eles se sentem desprecavidos em relação à ausência de Jesus. O texto é claro quando diz que eles estavam tristes, abatidos e desesperançados quanto à vossa fé. Eles regressaram e ficaram sem perspectiva quanto ao exercício da fé. É exatamente isso que o luto ele causa na vida do ser humano, ele afeta as emoções do ser humano. Quando algo desliga das nossas vidas e nós não conseguimos sustentar a nossa fé num Deus que é presente todos os dias da nossa vida, e nós começamos a focar exatamente aquele ponto X que nos afetou a nossa emoção, que nos trouxe prejuízo físico, que trouxe um distanciamento entre alguém que nós amamos, e o luto ele começa a se estabelecer e trazer grandes transtornos na nossa emoção. O que nós, irmãos, não aprendemos é que não temos poder sobre nossas emoções quando o caos é instaurado. Nós não aprendemos ainda e não sabemos lidar, não temos uma fórmula exata para poder lidar com as nossas emoções quando nós permitimos que o caos se instaure dentro de nós. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Eu conheço o meu temperamento, eu conheço a minha forma como agir, e eu sei que o Senhor disponibilizou por meio do seu Espírito muitos frutos. Um deles é o domínio próprio. Eu conhecendo a minha natureza, conhecendo que eu sou sanguíneo, quando eu for ter um contato com uma outra pessoa que também é temperamental, eu tenho que buscar em Deus, auxílio em Deus, por meio do fruto do Espírito Santo, para que o equilíbrio emocional venha estar eminente na minha vida, para que eu possa lidar com aquela situação tão difícil que se instaurou diante de mim. E aí, se eu não usar dessa ferramenta que disponibilizou para todos nós, que é o fruto do Espírito, sobre todos, nós estamos destacando o domínio próprio, eu vou ficar vulnerável e o caos, ele pode se instaurar na minha vida e desestabilizar a minha emoção, por que não dizer a minha família, por que não dizer o meu ambiente de trabalho profissional ou na comunidade, porque quando nós não conseguimos, irmãos, pastorear ou controlar as nossas próprias emoções, ou pastorear a nossa alma, nós ficamos vulneráveis e propício a deixar que o outro ou as circunstâncias nos conduza segundo a direção que eles querem nos conduzir. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, precisamos de ajuda profissional e pastoral, a fim de que nossas esperanças se reavivam, tal como a dos discípulos no caminho de Emaús. Quando nós conhecemos e reconhecemos as nossas limitações, nós precisamos, irmãos, de ser humilde o suficiente, buscar em Deus, em minha fraqueza, uma fortaleza tal a ponto de buscar ajuda, aleluia, na vida de um profissional, seja ele um psicólogo, um psiquiatra, ou um pastor, uma pastora, um líder espiritual, de forma que dois é mais forte do que um, dois conseguem ir mais adiante do que sozinho, porque diante de tanta delimitação física e emocional, eu não consigo caminhar sozinho. Se eu me isolar, eu estou assinando um atestado de falência, de morte. Eu estou assinando um atestado de depressão profunda na minha vida. E em tempos de pandemia, não podemos nos isolar no que quer dizer, ou no que discerne a comunicação
coração. Mesmo que estejamos distantes, nós podemos comunicar com alguém que pode nos ajudar, sim. E o Senhor, Ele se revela na vida do outro para poder construir algo nas nossas vidas. E nós precisamos de reconhecer na vida do outro. Aleluia. Aleluia! Se por alguma razão sua fé, emoção, esperança foi abatida, Jesus vai ao teu encontro, mesmo que você esteja no caminho do caos. Não desista. Aleluia! Se a tua emoção, irmãos, foi abatida, se você se encontra desestabilizado ou desestabilizada, ainda que você esteja no caminho de Emaús, no caminho do caos, o Senhor vai ao teu encontro, tal como foi com os discípulos no caminho de Emaús. E o que me chama muita atenção, eu não vou me ater tanto nos tópicos, é que Jesus, naquele exato momento, foi um grande psicólogo tratando as emoções daqueles discípulos. Quando Jesus ele pega ali alguns pontos, ele começa a traçar o perfil da personalidade daqueles discípulos e ele começa a trabalhar alguns pontos a partir das próprias palavras dos discípulos. Ele pergunta o que aconteceu, do que se trata, e ali eles começaram a desabafar. Como é importante manter o diálogo, como é importante a gente dissipar toda dúvida, todo medo, quando nós conseguimos nos relacionar uns com os outros através da verbalização, quando nós conseguimos verbalizar as nossas dores, as nossas angústias, as nossas insatisfações. É exatamente quando eu coloco para fora, é que eu vou trazer um entendimento e um ponto X para que o outro possa nos ajudar e nos fortalecer no caminho do caos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus pergunta para eles do que se trata, eles começam a falar, será? O texto, o evangelista Lucas, ele diz que eles entristecidos param, ou seja, já estavam depressivos, param e começam a indagar Jesus e ao mesmo tempo eles começam a narrar a história. Será que você é o único em Jerusalém que não sabe dos acontecidos dos últimos dias? Que mataram Jesus, que era profeta, justo diante de Deus e diante dos homens. Eles começam a narrar com a sua alma abatida. E eu já me recordo que tem um hino da harpa cristã que diz assim: por que te abates, ó minha alma? Aleluia. Por que te abates, ó minha alma, e se comove, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Eles estavam abatidos, entristecidos, desanimados, desesperançados. A sua fé praticamente estava morta, porque junto com o sepultamento de Jesus foi sepultado a fé deles. É por isso, irmãos, que nós temos que nos preocupar com os laços de almas que nós criamos com o outro. Jesus, ele criou e a todo momento ele cultivou um laço de fé no coração dos seus discípulos e de todos aqueles que estavam ao alcance dos seus ensinos. Não um laço de alma, aleluia. E aí, quando nós fazemos um laço de alma, temos um exemplo muito prático, e nós trabalhamos isso dentro da batalha no mundo espiritual. Quando a pessoa, um ente querido, morre, e a pessoa, o outro que ficou, está ali desesperado e diz: eu quero morrer junto com ele, eu quero ir junto com ele, me enterra junto com ele nessa cova, ou junto com ela. Ali você está lançando no mundo espiritual palavras para que a tua vida fique amarrada, aleluia, porque você está criando um laço de alma com aquele que já não mais faz parte da nossa existência, aquele qual agora dorme para que venha esperar o Senhor julgar todas as suas causas.
poderosas, e o Senhor, Ele te estabeleceu a vida, permitiu que você continuasse vivo, para que junto com a sua vida, Ele viesse se revelar através das suas ações, aleluia. De repente, o 15, Jesus apareceu e juntou-se a eles caminho ao seu lado, mas os seus olhos estavam como que impossibilitados de reconhecer. O 17, o que vão aí discutindo pelo caminho? A pergunta de Jesus. Eles pararam e estavam tristes. Um deles, Cleopas, respondeu: deve ser a única na cidade de Jerusalém que não sabe das coisas que ali sucederam. E aí Jesus pergunta: quais? Aleluia. Eles retorquiram: o que aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus que fez milagres poderosos? Era um grande ensinador, de altamente consideração, tanto por Deus como pelos homens. Mas os principais sacerdotes e os nossos líderes prenderam-no e entregaram ao governador romano para o condenar à morte e crucificá-lo. O processo de cura interior se dá por meio do desabafo. E foi exatamente quando Jesus começou a exercer essa função de psicólogo, tratar a psique daqueles homens, que eles começaram a colocar para fora todas as suas dores, todas as suas lamúrias, e eles começaram a refletir e sentir a vida. E eles sua caminhada, porque eles estavam no caminho de Emaús, e o caminho de Emaús, nesse contexto, estava comunicando o caminho do luto, o caminho da tristeza, o caminho do afastamento social, do isolamento. Quando nós somos obrigados a nos isolar de quem nós amamos, nós sentimos como se fosse uma perda muito grande. Eu costumo dizer que nós, lideranças, sempre nos comunicamos e a gente cita alguns nomes de irmãos e irmãs que nós amamos, que agora está em casa nos ouvindo através dessa live, o quanto nós sentimos a falta deles no culto. Mas nós entendemos que nem todos podem estar presentes por causa da vulnerabilidade. E nós obedecemos os critérios do gabinete de crise da prefeitura. Mas é um sentimento que nós temos. E isso é muito bom, é positivo. Quando nós temos o desejo de estar juntos, o desejo de caminhar juntos, de adorar juntos. Aleluia! Porque o maior desafio de Jesus, e continua sendo o nosso, é juntar o povo, é trazer a comunhão, trazer o entendimento quando nós somos tão diferentes uns dos outros, quando pensamos diferentes, quando temos culturas tão diferentes. E o maior desafio é vivermos juntos quando somos tão diferentes. E o processo da cura interior se dá por meio do desabafo. Então nunca se cale, verbalize os seus sentimentos, coloque para fora aquilo que você está sentindo, porque a cura vai vir a partir da disponibilidade das suas palavras. Observem que o tratamento de Deus em nossas vidas se dá por meio da conversa, do diálogo. Estamos vivendo um momento de pandemia onde o luto e o afastamento social é algo tão perto de nós, tal como os discípulos no caminho de Emaús. Estamos vivendo um momento de perdas. Todavia, não podemos nos deixar abater, porque Jesus ressuscitou e conosco caminha mesmo que estejamos abatidos. Aleluia! Aleluia! Jesus caminha conosco mesmo que estejamos abatidos, mesmo que tentam matar a nossa fé,
tentam eliminar a nossa esperança, quando nos afasta de alguém que nós tanto amamos, que tanto desejamos estar, caminha conosco no caminho do caos. Não podemos parar de falar das nossas emoções, mesmo que nos cause dores e angústia, porque falar das nossas dores gera cura interior, cura da alma, e é isso que Deus quer fazer, aleluia, na minha e na tua vida nessa noite, meu irmão, minha irmã. As lamúrias nos impedem de enxergar o nosso milagre e mata a nossa esperança. Quando nós nos calamos, quando nós começamos a domesticar as nossas dores, e não queremos compartilhar com o outro, com um profissional, com uma liderança espiritual, algo que nos causa tanto aperto ao coração, à alma, só nos resta as lamúrias. E começamos a lamuriar por tudo e de todos, porque queremos justificar a perda, o prejuízo que foi instaurado dentro de nós. Lembra que lá na introdução nós falamos que o caos ele se instaura quando nós permitimos por falta do diálogo? É exatamente isso que acontece. E os problemas, eles vão sendo construídos nas nossas vidas, afetando as nossas emoções, que para continuarmos vivos, nós precisamos adjetivar alguém, culpar alguém pelas causas que nos afetaram um dia, pelos prejuízos que nós tivemos, mesmo que esse alguém que hoje está sendo afetado por mim não tenha nada a ver com aquela história de vida que eu vivi na época. Mas geralmente nós temos tendência, quando nos calamos, nos isolamos, nós temos tendência a machucar, a ferir a quem mais nos ama e nos quer bem. E dentro desse contexto que as lamúrias nos impedem de enxergar o nosso milagre e mata a nossa esperança, está dentro do contexto em que Jesus estava diante deles, diante do caminho do caos, conversando com eles, trocando palavras durante o caminho, tratando das suas emoções. Eles não reconheceram que era Jesus. E eles só sabiam lamuriar, falar das perdas, falar do governador, falar do imperador, falar das autoridades, falar do prejuízo que causaram, mas eles não estavam fazendo nada, absolutamente nada, para que as emoções e a fé dos outros discípulos que estavam em Jerusalém viesse ser reavivada no momento de dor, de perda, de luto. Eles desistiram, foram embora, porque ir para o caminho de Emaús comunica casa. Eles foram para a sua casa. Casa é um lugar de conforto. Eles foram buscar no travesseiro o consolo, quando na verdade eles não queriam discutir sobre o assunto que era tão vivo e presente diante de toda a cidade: o acontecimento da crucificação de Jesus. E o 21 diz assim: e nós pensávamos que ele era o Cristo, que vinha para resgatar Israel. Olha só, a lamúria como começa. Além disso, que aconteceu há 3 dias, umas mulheres do nosso grupo, dos seus discípulos, foram cedo ao túmulo onde ele foi colocado. O 23 diz assim: e regressaram com a notícia de que o seu corpo desaparecera e que tinha visto lá um anjo que lhes disseram que Jesus se encontrava vivo. Alguns dos nossos homens foram a correr e ver
vê o que teria passado. E não há dúvida de que o corpo de Jesus desapareceu, tal como as mulheres contaram. Entendam, eles começam uma narrativa lamuriando, e eles mesmo, dentro de um tratamento psicológico que Jesus estava falando com eles mesmos estavam dando uma resposta das angústias, das dores que eles estavam passando, ou seja, estavam falando de perdas, mas ao mesmo tempo estavam falando de ressurreição, do extraordinário, que alguém contou que Jesus estava vivo. E mesmo assim eles insistiram se trancar dentro de si e caminhar no caminho do caos. Mesmo sabendo de toda a notícia que Maria Madalena, elas foram lá no túmulo e testificaram. O anjo do Senhor disse que Jesus já não estava mais naquele lugar, ressuscitou, e com a ressurreição de Jesus ressurgiu também a esperança de nova vida, aleluia, ressurgiu novas coisas para toda a humanidade. Eles não acreditaram, preferiram que a sua autoestima fosse lá embaixo e voltasse para casa, aleluia. E eles começam a dizer, então Jesus, lá no 25, então Jesus disse-lhes: vocês não estão a ser sensatos? É assim tão difícil crer em tudo que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria que sofrer todas essas coisas antes de entrar na sua glória? Ou seja, Cristo tinha uma missão, e junto com a missão que foi dada a Cristo tinha um processo, e ele precisava de cumprir todo o processo por ano. Se eu não observo as Sagradas Escrituras e guardo como parâmetro vivo dentro de mim, se eu não faço isso, logo eu vou tropeçar no primeiro obstáculo que surgir diante de mim. É nisso que muitas das vezes nos perdemos, irmãos. Aleluia! Conhecemos a verdade e nos deixamos abater pelas circunstâncias dessa vida. Tal como os discípulos, nós repetimos e reproduzimos as mesmas coisas. A perda é algo que nos afeta e muitas vezes nos tira o chão, é fato. Nós perdemos alguém, um ente querido nosso morre. Nós perdemos um grande amor, um relacionamento, perdemos um emprego, perdemos um salário. E agora nós nos vemos num grande caos. Mas se a palavra de Deus ela é viva e eficaz na minha vida, tudo vai se fazer novamente na minha vida. Aleluia! Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu não posso me deixar se abater ou me abater pelas circunstâncias que se instaurou diante de mim. Eu estou diante aqui de muitos profissionais, e cada um na sua área. Nesse momento de pandemia, muitos de nós precisamos de nos reinventar e nos adaptar na mídia social e continuar vendendo o nosso produto, falando da qualidade e disputando, aleluia, com os outros lá fora, porque praticamente congestiona a rede social. E é nesse momento de caos que nós precisamos de nos reinventar, ressignificar a nossa vida, dar um novo sentido, um novo rumo para a nossa vida, para que a gente venha entender os planos de Deus. Eu vou aqui continuar o tópico. A perda é algo que nos afeta e muitas vezes nos tira o chão. Mas se você está vivo, é porque a sua história não terminou. Você continua dentro dos planos de Deus. Guarde isso dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã. A
sua história não terminou. Você pode ter perdido algo, você pode ter perdido alguém, você pode ter perdido alguma coisa que era muito importante para você. Mas se você não perdeu a vida, é porque a sua história ainda não terminou. Deus tem planos altos. Os pensamentos de Deus são muito altos ao seu respeito. Por isso você ainda continua vivo. E é através da tua vida que o Senhor vai realizar grandes coisas. Aleluia! E você vai testemunhar quando a bonança vier, quando essa tempestade passar, com grandes coisas fez o Senhor na minha e na tua vida. Vejam que agora Jesus os faz compreender todo o processo por meio da palavra profética. O Senhor ele começa a trazer à memória deles o que Moisés havia dito. O Senhor começa a trazer à memória dos discípulos um tratamento psicológico e emocional, porque os profetas haviam predito a respeito da vinda de Jesus e do processo que ele deveria de cumprir. E eles, aleluia, começaram a ouvir as palavras que Jesus liberava para o seu coração. Veja que agora Jesus os fez compreender esse processo. O 27 diz assim: e fez-lhe compreender as Escrituras, começando com o livro de Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito. Entretanto, aproximavam-se da localidade para onde iam. Jesus parecia querer prosseguir caminho, mas pediram-lhe que ficasse com eles, porque se estava a fazer tarde, e ele ascendeu, ou seja, ele entrou. Quando se assentaram para comer, ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento, e pegando num pequeno pão, partiu e distribuiu por eles. Foi então que de repente os seus olhos se abriram e o reconheceram, e naquele preciso momento ele desapareceu. E começaram, pois, a lembrar-se de como os seus corações se tinham animado enquanto lhes falava, explicando as Escrituras pela estrada fora. E levantaram-se nesse momento e foram a Jerusalém para se encontrar com os 11 discípulos e com os companheiros desses que os receberam, com essas palavras. Aleluia! Não há dúvida de que o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão, os 2 discípulos que o encontraram no caminho de Emaús. E com o resumo, aleluia, o partir do pão era uma peculiaridade de Jesus com os seus discípulos. Por isso, eles o reconheceram. E vai uma pergunta para mim e para vocês nessa noite. A pergunta que se faz é: qual é a peculiaridade que Jesus tem com você, para que Ele possa se revelar a você agora, nesse momento do caos, nesse momento da perda, nesse momento do afastamento social, nesse momento da crise econômica, nesse momento onde a gente já não tem mais credibilidade no governo, não temos credibilidade em nenhum órgão público, porque tudo caiu no descrédito. Qual é a peculiaridade? Qual é a experiência que você teve com Jesus, a ponto de quando Ele se manifestar, se revelar a você, você venha entender como um sinal da presença dEle? Será que eram momentos de joelhos que você tirava? Será que eram momentos de intercessões contínuas? Será que era a entrega constante no altar do Senhor? Porque o altar é lugar de vida, mas também é lugar de morte. Viver para Deus e morrer para o mundo.
morrer para os nossos conceitos e desejos, qual é a peculiaridade? Qual era a peculiaridade que o Senhor se revelava a você? Era quando você saía para evangelizar, para falar de Jesus e não para falar da vida do outro? Qual é a peculiaridade? O Senhor tem uma peculiaridade com cada um de nós. O Senhor trata com cada um de nós de uma forma individual, embora Ele nos ama no coletivo, mas Ele se revela a cada um de nós de uma forma individual. Palavra do Senhor ao teu coração nessa noite. Que você possa refletir a partir dessa palavra e voltar ao primeiro amor. E entender que os planos de Deus na sua vida não morreu. Jesus foi crucificado, morto e sepultado, mas Ele ressuscitou. E junto com a ressurreição, Ele ressurgiu com nova vida para cada um de nós, nos dando nova esperança e perspectiva do seu amor, para a louvor e glória do seu nome. Nós louvamos a Deus por esse momento, pela oportunidade, e nós queremos a palavra do nosso mundo em nome de Jesus. Obrigado, pastor. A palavra que poderia transformar o mundo inteiro, não é, irmãos? Não é, César? Glória a Deus. Irmão Pedro, a palavra de Deus é poderosa. E quando o Senhor Jesus fala através da boca dos teus servos, eu penso que ela jamais volta vazia. É um privilégio para nós estarmos aqui para ouvir, degustar, nos deleitar nessa palavra tão maravilhosa. Obrigado, pastor, pelo seu tempo, sua dedicação e por ter deixado o Espírito Santo falar. Chegamos ao fim de mais um culto maravilhoso. E agora nosso querido evangelista Oséia, meu amigo, meu cunhado, ele tem que trazer os anúncios, da semana, que a semana não acabou ainda, hoje é apenas quarta-feira. Eu sei que amanhã tem uma consagração maravilhosa nos esperando. E o Oséia já fala tudo para vocês. Ele também estará fazendo a oração final. Pode ir, Oséia. Estará fazendo a oração final, não esquecendo jamais de orar pela nação, para que esse vírus desapareça em nome de Jesus. Né, Laurita? Mandar esse vírus lá para onde ele veio, não sei de onde, fica quieto lá, e que o Espírito Santo de Deus possa estar confortando os nossos corações e que nós venhamos ter cada dia mais a tranquilidade e aquela revelação que o Espírito deu aos discípulos no caminho de Emaús, né, pastor? No final eles tiveram a paz e entenderam que o coração deles estava ardendo e não era à toa. Amém? Então o irmão Zé estará fazendo as considerações finais e logo após, tenho certeza que ele vai passar para o pastor para impetrar a bênção apostólica. E até para cantar mais louvor. Aleluia! Graças a Deus, né? Irmãos, como o Joey já começou a dizer, amanhã, o que queremos, Joey? Consagração! 8 horas da manhã. Nem irmã Leia espera por nós, para estarmos juntos pela manhã, orando pelos outros, pela igreja, pela nossa nação, clamando ao Senhor pelas nossas vidas. Participe do momento de consagração pelo grupo da igreja, grupo de WhatsApp. Amém, irmãos? Amém? Amém? Amém, Juliana? Glória a Deus. E nós teremos também na sexta-feira, nós vamos ver, 19h30, célula ID e célula acústica se juntaram. O nosso irmão Joey está trazendo momentos de estudos abençoados para nós. Participa, 7h30, 19h30, sexta-feira, você pode participar da célula pelo grupo da igreja também de WhatsApp. Da mesma forma, no domingo pela manhã, no horário de 9 horas, nós temos também pelo grupo de WhatsApp da igreja, nós temos consagração. E depois da consagração, momento de estudo, de escola dominical, vamos estar estudando juntos a palavra de Deus. A sua participação é muito importante, é o que faz esse momento especial, é se você realmente estiver participando, se interessando, está realmente colocando a sua opinião, o que Deus tem te falado, te ensinado, aquilo que está no seu coração, a sua visão dentro do texto, dentro do assunto, nós estaremos estudando. Bom, e às 18 horas estaremos aqui, se Deus permitir, louvando e adorando ao nosso Deus. E você que está em casa, não esqueça, se for possível, venha para cá, tem espaço aqui para você. Aqui é a casa do Senhor, local de adoração.
adoração. Deus te espera aqui para nós juntos estarmos em comunhão, em união, buscando a presença do Senhor. Irmãos, pregação, palavra, você encontra muitas no YouTube, você encontra muitas, você pode achar muitos realmente através da internet, mas a comunhão e a união onde o Senhor ordena a sua bênção é só aqui. Então vale a pena o seu esforço, pegar sua máscara, todo cuidado, colocar sua máscara, sentar num local que está sendo bem preparado, definido, de acordo com as orientações que nós recebemos. Aqui tem álcool, tem todo um recurso para você estar adorando ao Senhor sem estar em risco. Então pode vir para a casa do Senhor, tá bom? Nós esperamos você aqui, se esforce, que vai ser bênção para nós, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém? Então nós vamos estar orando. E logo depois o nosso pastor estará interpretando a bênção apostólica e vamos ouvir mais uma bela canção para a nossa irmã Tainá. Amém? Feche seus olhos, vocês querem termos? Vamos falar com o nosso Deus. Paizinho amado, da mesma forma que iniciamos esse culto, Senhor, reconhecendo o teu grande amor para conosco e nosso amor pelo Senhor. Nós estamos aqui agradecidos ao Senhor por termos participado desse momento de culto. Pedimos que a Tua presença permaneça em nossas vidas, Senhor, nas nossas casas, Deus, na nossa família, nos lares dos nossos irmãos que estão nos assistindo através da internet. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um nessa hora. Senhor, se está faltando paz, se está tendo tristeza no coração, a Tua palavra hoje é de alegria, de renovo e de ânimo, Senhor, para os lares, para as famílias e para nós. Podemos alegrar o nosso coração porque Jesus vive, Jesus ressuscitou e Ele está vivo, Pai. E nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Senhor, continue a Tua graça sobre nós, a alegria do Teu Espírito em nossas vidas, Senhor, nos dando sabedoria, nos dando direção, para que possamos viver esse tempo, esses dias, Senhor, discernindo o tempo e a forma que o Senhor quer que nós vivamos. Que não falte a Tua presença em nossas vidas, que não falte os cuidados do Senhor, a bênção do Senhor sobre nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Pai. Continue conosco nesse restante de semana. Que não falte a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos lares. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Nosso pastor repetindo a Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Eu quero impetrar a bênção sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com a alma abatida, com a alma ferida, com aquele que está em luto, com a igreja presente e com todos que tiveram perdas de seu ente querido ou de um emprego, nessa noite, não só hoje, mas para todo sempre, e todos digam amém, amém e amém.